Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Helbi Silva e como todos sabem, esse é o canal Aulas de Química com o professor Helbi Silva. No vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre polímeros. Vocês já ouviram falar o que é polímeros, como eles são formados, onde eles estão presentes? Se ainda não ouviu falar, fica atento nessa aula. Só que antes de tudo eu peço que se você ainda não é inscrito, inscreva-se nesse canal, não deixa de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos, tá? Ative as notificações que a gente está sempre postando vídeo de conteúdos relacionados à Universidade Química. Esse conteúdo de hoje é da playlist de Química Orgânica e eu espero que vocês gostem, tá? Só que antes de tudo eu peço que façam o quê? Roda a vinheta! Então pessoal, como eu já falei, eu sou o professor Helbi Silva e no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre polímeros, tá? Você já ouviu falar sobre polímeros? O que seriam polímeros? É o que vamos ver no vídeo de hoje, tá? Por definição, a palavra polímeros, ela vem do grego, tá? Essa parte poli vem de muitos e meros vem de pedaços, muitas partes, muitos pedaços. Então, polímeros no geral são essas moléculas que elas são formadas por diversas outras pequenas partes de outras moléculas, tá? É como se fosse assim. Eu pego uma molécula, tá? Ligo essa molécula que vai se ligando a outra, que vai se ligando a outra, que vai se ligando a outra, vai criando uma macromolécula, ou seja, uma molécula gigante, que são chamadas as moléculas de polímeros, tá? Os polímeros eles são muito importantes, né? Principalmente para a indústria, porque é basicamente a área da indústria que movimenta a economia, tá? E esses polímeros eles são provenientes de diversos ambientes, diversos locais, tá? Então aqui, ó, o exemplo do polietileno, tá? Eu tenho aqui o monômero de etileno, perdão. Essa molécula aqui com 2 carbonos, tá? E aí quando eu ligo vários etilenos entre si, né, eu formo um polímero de polietileno, tá? Lembrando que esse poli vem de muitos. Então, os polímeros eles podem se classificar de duas formas, basicamente, os polímeros naturais e os polímeros sintéticos. Os naturais, como o próprio nome já diz, são os provenientes, né, da natureza, aquilo que é produzido a partir dos seres vivos. Dentre os polímeros naturais, a gente tem os carboidratos, os lipídios, as proteínas, o látex, tá? Que são as principais biomoléculas e moléculas, né, que são produtoras de polímeros, são constituídas por estruturas poliméricas. E a outra classificação são os polímeros sintéticos, por sua vez, que começaram a ser produzidos no final do século XIX, tá? E tiveram grande desenvolvimento no século XX. Esses polímeros eles são produzidos a partir da atuação do homem. E os principais polímeros eles são utilizados nas formas de plástico, como folhas, chapas, brinquedos, tubos para encanamentos e etc. Na forma de fibras para tecidos, como nylon, poliéster, etc. E também na forma de borrachas sintéticas, tá? São exemplos de polímeros sintéticos. E aí, ó, dando foco nos polímeros naturais, a gente tem os carboidratos, tá? Os carboidratos geral são os polissacarídeos, que são esses polímeros. O que são polissacarídeos? É quando eu pego diversas moléculas de açúcares pequenos, que são chamados monossacarídeos, e ligo elas entre si. Quando eu ligo elas entre si, eu formo estruturas mais complexas, que são estruturas poliméricas, chamados polissacarídeos. Os principais polissacarídeos são a celulose, tá? Que está presente lá na estrutura da parede celular da planta, o glicogênio, tá? Que está presente no corpo dos seres humanos, o amido também lá nas plantas, né? Que são formadas por amido e amiláceos, e a quitina, tá? Que está presente na estrutura dos crustáceos, né? Os artrópodes. E aí, ó, se você parar para perceber, eu tenho aqui, ó, a mesma molécula se repetindo várias vezes, tá? Diferentes quantidades dessas moléculas vão dar diferentes estruturas. E aí o principal exemplo da celulose é a produção de folha de papel, tá? Que é produzida a partir da celulose.
que é o polímero natural que está presente no nosso cotidiano. A gente tem também as proteínas. As proteínas, elas são estruturas macromoléculas, né, estruturas gigantes, formadas por pequenas partículas, pequenos pedaços. Esses pedaços são os aminoácidos. Esses aminoácidos se ligam entre si a partir de ligação peptídica. E quando eu vou ligando um aminoácido a outro, eu vou formando as proteínas. E essas proteínas, elas são consideradas polímeros realmente por causa disso, né? Por essa ligação contínua de pequenas partículas que são chamadas aminoácidos. Eu tenho também as borrachas. As borrachas, elas são derivadas do látex, tá? Que é essa estrutura, né? Que esse composto que pode ser tirado lá daquela planta, a seringueira. E quando se tira, após o tratamento, ela pode se transformar em borracha. E é produto de diversos tipos de materiais utilizados, né? Como as próprias borrachas, né? Alguns bicos de mamadeira, alguns materiais, tá? E os lipídios também, que geralmente apresentam estruturas poliméricas. E o principal deles é o triglicerídeo, que apresenta 3 estruturas de lipídio ligadas entre si, tá? Como aqui a gente tem esse exemplo desse triglicerídeo, tá? E aí, ó, como eu tenho 3 estruturas ligadas entre si, eu formo polímeros, tá? Que é uma parte grande de pequenas estruturas. Esses polímeros naturais, eles são muito importantes, pois por serem biomoléculas, estão presentes na nossa vida, estão presentes no nosso cotidiano e tem uma atuação muito importante. Os carboidratos na parte da energia, as proteínas na parte estrutural, tá? Os lipídios na parte do controle térmico e entre outros, tá? Entre outras funções que esses compostos têm. E aí a gente entra nos polímeros sintéticos. Existem basicamente 3 classificações de polímeros sintéticos. A primeira é o polímero sintético de adição. Esses polímeros sintéticos por adição, a sua estrutura química, elas são formadas a partir de adição de forma sintética lá no laboratório, né, na indústria, de adição de um número muito grande de monômeros iguais, originando uma única molécula. Então eu faço a ligação de várias moléculas para produzir moléculas maiores, né? Eu uno vários monômeros. Os principais polímeros sintéticos de adição são o polietileno, tá? Que a gente vê aqui, que é como se fosse esse plástico meio borrachudo. O PVC, que é o policloreto de vinila, e entre outros, tá? A gente pode perceber o Teflon, né? Esses plásticos aqui que são utilizados nos semáforos, tá? As borrachas sintéticas e tudo mais. São utilizados meios de reações químicas para que eu consiga adicionar essas moléculas. Eu pego, por exemplo, uma molécula pequena de cloreto de vinila, uno, forma o policloreto de vinila. Pego uma molécula pequena de etileno, uno, forma um polietileno. Pego uma molécula pequena de propileno e formo o polipropileno, que é o PP, tá? Então, ó, esses são os principais exemplos de polímeros sintéticos por adição. A gente tem também os polímeros sintéticos de condensação ou eliminação, tá? Eles são formados pela reação de condensação entre as moléculas de substâncias iguais ou diferentes com a saída simultânea de molécula da água. Então, eu vou condensar diversas moléculas e, como resultado, eu vou ter a saída de uma molécula de água. Os principais produtos, né, desses polímeros de condensação são da indústria têxtil, né, como nylon, a poliamida, o poliéster, tá? Também tem o bakelite, que é esse material aqui, comumente utilizado. Os tecidos, alguns brinquedos, tá? Materiais presentes no nosso dia a dia, plásticos e etc. E por fim, o último exemplo de polímero sintético é o polímero de rearranjo, tá? Esse polímero de rearranjo, ele utiliza reações de rearranjo, tá? Como você pode ver, ele modifica a sua estrutura molecular, de uma substância, né?
E a partir dessa modificação eu consigo formar uma estrutura polimérica. O principal exemplo é o poliuretano, tá? Que é utilizado na fabricação de espumas para colchões, travesseiros, isolamentos térmicos acústicos, né? As esponjas aqui, as esponjas sintéticas e tudo mais, tá? E ele é resultado, né, de uma reação entre diisocianatos e o etileno glicol, tá? Vistos os polímeros sintéticos, a gente percebe que esses polímeros eles estão muito presentes na nossa vida, tá? E cada dia mais são desenvolvidas tecnologias para que o desenvolvimento dessas tecnologias, né? O desenvolvimento dessas reações, podemos dizer assim, seja cada vez mais saudável para o meio ambiente, tá? Esteja cada vez mais em consenso, né, com as práticas ambientais. A gente percebe que os principais, alguns polímeros sintéticos têm como sua principal fonte o petróleo, já que eles necessitam de hidrocarbonetos para se ligar, por exemplo, o etileno. O etileno é hidrocarboneto e esse hidrocarboneto é proveniente do petróleo. E aí, a partir do etileno, eu formo os polímeros e aí formo o plástico. Então, é preciso, né, pensar essa produção de polímeros, principalmente os sintéticos, de uma forma mais ambiental. Então, essas tecnologias estão sendo desenvolvidas, né? Então, é possível pensar isso como um ciclo. Mas o que não pode deixar de ser pensado é que os polímeros eles tomaram conta da nossa vida, né? Onde a gente olha, a gente vê um polímero. Então, são os elementos mais importantes, que eu posso dizer assim, para mim, do nosso cotidiano de material de uso assim, doméstico mesmo, tá? Então, essas foram as referências, tá? Eu agradeço a cada um que está assistindo. Muito obrigado. Peço que se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal, tá? Não deixe de deixar seu like. Seu like é muito importante para o nosso canal. Não deixe de se inscrever, clicar lá no sininho, ativar as notificações e com certeza, né, espero que isso tenha sido de grande valia, tá? Um beijo, seus arretados, e espero vocês no próximo vídeo. Valeu!